Você, empreendedor, deixa claro o preço dos seus produtos nas redes sociais ou só passa essa informação por mensagem privada? Além de empreendedor, você também é consumidor. Como você se sente quando vai comprar um produto e a informação não está explícita na postagem? Acelere Empreendedor. Oferecimento: gestão super simples, muito além da contabilidade. Está no ar o videocast Acelere Empreendedor. Para falar sobre esse assunto, eu recebi um time aqui no estúdio Tribuna Lab. Estão conosco hoje Letícia Coelho Nogueira, diretora-presidente do Procon Estadual. Letícia, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. O Procon Estadual está à disposição de vocês e de todos que estão nos assistindo para poder tirar todas as dúvidas. Andréia Gama, analista de relacionamento do Sebrae. Andréia, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer a gente estar aqui com vocês. E segue conosco o professor Glaucio Siqueira, coordenador da Clínica de Negócios do Conselho Regional de Administração e consultor convidado desta temporada. E para começar, queria fazer a primeira pergunta aí para o Procon. É comum o consumidor procurar o Procon para reclamar que determinado empreendedor não está colocando o preço dos produtos nas redes sociais? Não é uma demanda comum, né? Nós não recebemos esse tipo de questionamento por meio dos nossos canais oficiais, o WhatsApp ou pelo site do Procon, mas sim recebemos pela própria rede social alguns questionamentos, algumas dúvidas, né? Para que eles possam ser orientados como proceder nesses casos. E qual seria o tipo de postagem que é necessário colocar o preço do produto? Bom, as postagens que requerem o preço de produto, toda vez que você coloca o preço numa vitrine, é necessário você colocar o preço do produto. O que acontece é que as redes sociais, elas foram feitas para relacionamento. Então, para você trabalhar a questão de conceito da sua peça, para você demonstrar uma tendência, não necessariamente para praticar a venda. As redes sociais foram evoluindo para chegar nesse momento que todo mundo usa a rede social para vender. Né? Então, eu, enquanto consumidor, enquanto cliente, eu quero ver o preço porque eu quero facilitar o meu processo de compra. Né? Eu quero já ver o meu produto ali, eu já quero ver se eu quero comprar ou não, porque o preço é um definidor da compra. Muitas vezes, né? Então, eu já quero ver e isso me gera o quê? Um desconforto, me gera uma barreira para o processo de compra, não é? Então, às vezes, o empresário pode estar perdendo aquele cliente. É legal aí, então, o empreendedor, né, que está fazendo a postagem, ele conseguir distinguir bem. Ele classificar, bom, essa aqui é uma postagem de relacionamento. Eu estou dando informações, eu até estou mostrando o produto, mas não estou vendendo. Naquela postagem que você tem uma característica de estou fazendo uma oferta, aí sim que o preço é necessário. Isso é importante porque o empreendedor não se confunde. Agora, tudo que eu colocar, vou ter que pôr preço? Não. Se é uma postagem de relacionamento, esse preço não se torna obrigatório. Se torna quando é uma oferta de um produto. Vamos dar alguns exemplos, assim, de quando seria obrigatório ou não, para ficar ainda mais claro? Te pode ajudar fácil com um exemplo. Vamos pensar numa coisa muito comum que é roupa feminina, né? E esse é bem fácil, porque eu posso ter ali uma postagem onde aparece uma modelo, ela fez um desfile, ela mostra toda uma peça, faz alguns comentários da peça. Bom, legal. Ela, em nenhum momento ela sugeriu a compra, em nenhum momento eu localizei onde comprar, mas eu posso até eventualmente ter um botão mais informações. Mas veja que ali não houve uma oferta. Essa tem uma característica informacional, uma característica de relacionamento. Não é o que cabe o preço, mas aí vale o que a Andréia falou. Mas será que se tivesse o preço ali não ajudaria? Então isso é para o empreendedor pensar, né? É para pensar, porque aí não estamos falando de lei. O segundo é aquele que não, eu mostro um produto e falo, então compre agora. Compre agora, clique no botão aqui para mais informações. Pô, aí eu já errei, porque aí o preço não está disponível. Só foi para o privado, né? Aí já deixou de ser. É importante destacar que as redes sociais, elas também são regradas, né? A venda pela rede social, ela também é regrada e é preciso, sim, a precificação. Foi o que vocês colocaram. É importante destacar se ali eu estou apenas mostrando o produto ou se aquela rede social serve já como uma interlocução para venda. Se eu utilizo o Instagram, ou que é o meio mais comum para esse tipo de venda, né? Como um meio para aquisição e venda, eu preciso sim destacar o valor, preciso destacar o preço. Agora, vamos deixar claro aqui para o nosso público, né? Essa questão de quando se estar vendendo, colocar o preço, não é uma opção, é uma obrigação, não é uma isso? opção, é uma obrigação.
né? Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor traz isso como obrigação, a precificação não é uma liberalidade, ou seja, o empreendedor ele não pode definir se ele quer ou não colocar. A gente sabe que existe uma intenção, muitas vezes, do empreendedor de trazer engajamento para a rede dele, né? Porque é um grande argumento que é utilizado pelos empreendedores, porque assim cria-se esse relacionamento, mas a precificação é uma obrigatoriedade. Agora, esconder o preço do produto nas redes sociais, esse comportamento causa que imagem do empreendedor perante o cliente, o consumidor? Na verdade, é uma omissão, né? Ele omite uma informação porque ele quer se relacionar. E aí ele gera uma barreira na compra, que é o que você quer. Você não quer que tenha essa fricção com relação na jornada do cliente. Você tem que diminuir. Pelo contrário, o correto hoje é você diminuir essa barreira, essa fricção com o cliente, né? É você fazer uma jornada do cliente que ele rapidamente identifique o produto que ele quer, rapidamente ele veja o preço, rapidamente ele tem um processo de compra ágil. Cabe também acrescentar que muitas vezes, o que faz o empresário omitir o preço? Ele quer que o cliente entre, faça um cadastro prévio para que ele possa ter o lead. Então, eu queria dizer o seguinte, você que é empresário aí, que tem o seu negócio, você tem um outro caminho, né? Você tem outros caminhos, você tem ferramentas analíticas, né? Disponíveis pelas redes sociais, onde você vai ver o grau de perda que você está tendo ou não. Será que você tem um mapa de calor para ver como é que está acontecendo? Então, hoje há ferramentas. Então, não fica muito focado naquelas regrinhas lá, que são mais da década passada, onde você precisava do lead, do cadastro. Na verdade, você tem muita ferramenta hoje para estimular a compra. Será que você não está tendo um grau de abandono enorme aí na sua postagem? Então, faz uma métrica disso, pede uma assessoria para ajudar a ter umas métricas e você vai perceber quando você está perdendo de oportunidade. Eu vou falar da minha experiência enquanto consumidora. Quando às vezes eu quero comprar uma peça e chego lá e não tem o preço e tá preço em box, eu penso, gente, será que eles vão olhar na foto e falar, não, essa pessoa aqui tem cara de quem tem dinheiro, vou dar um preço. Não, essa aqui tem cara de que não tem, vou dar outro preço. Eu fico me perguntando se eles passam um preço diferente para cada pessoa. Me passa insegurança. Além disso, tem a questão de que muitos não querem demonstrar o preço, até mesmo em lojas físicas, por causa da concorrência, né? Porque a concorrência vai lá pesquisar. Mas isso não vai tirar o seu concorrente do jogo, né? Não vai tirar seu concorrente do jogo. Porque ele tem várias formas de saber o preço do seu produto. Então, ele faz isso também por medo do concorrente, de não dar informação para o concorrente. Mas a clareza no relacionamento com o seu cliente diz tudo. E eu, como o Glaucio falou, muitas vezes eu estou perdendo mais cliente em não colocar o preço, né, do que engajando e omitindo essa informação. Eu até acrescento mais, André. Olha só, quem tá achando que o problema é o preço que tá ali exposto, com tanta ferramenta disponível hoje pesquisar preço, se tem alguma loja gastando energia, mandando um funcionário pesquisar lá na sua loja, lá no concorrente, cara, você tá gastando e perdendo dinheiro, porque eu poderia citar uma lista de ferramentas da internet que faz uma busca de preço para você e você vai saber os preços do mercado daquele produto. Então, tira isso do seu mapa aí, porque isso não é o problema. E sobre a alegação também, né, de resolver ou de trazer mais engajamento para a rede ou de buscar mais cliente, ele não pode também ferir aquilo que é um direito do consumidor, que é justamente o que a gente está colocando. As definições têm que ser claras. Por exemplo, se tem, né, sobre aquele produto uma diferença de valor a prazo ou à vista. Então, se ele não coloca nem o preço, imagina se ele vai colocar ali as condições de pagamento para que o cliente possa, então, como consumidor, se posicionar diante daquela venda. É ilegal omitir o preço do produto nas redes sociais? É ilegal. Se aquela relação não é uma relação... Aliás, aquela relação é uma relação de compra e venda, uma relação de consumo, o artigo 56 do Código do Consumidor diz que é ilegal. Você precisa deixar claro e evidente o valor, as condições de pagamento, não pode haver nenhum tipo de dúvida. O que a gente percebe dos questionamentos que chegam para a gente, né, como eu disse, mais como um desabafo muitas vezes, não é um processo administrativo aberto, é uma sensação de insatisfação do cliente, ele se sente desrespeitado quando ele não percebe esse valor ali e muito desconfiado, porque foi o que você colocou. Qual é a intenção de não dizer qual o valor da peça? Então é como se houvesse alguma coisa errada ou sendo burlada aí em relação a essa forma de pagamento. Eu consultei a advogada Luísa Simões, que é especialista em direito do consumidor, e ela explicou, né, que a pena
para essa omissão de informação, ela varia de multa, apreensão de produtos, suspensão temporária de atividade, entre outras sanções aí. Agora, eu queria saber qual que é a orientação do Sebrae em relação a esses casos. Como que o Sebrae, que faz consultorias, né, como que orienta essas pessoas? Como deixar essas informações claras para o empreendedor? Falta também o acesso a essa informação de que é ilegal? Acredito que, como o Glaucio falou aqui, às vezes as pessoas fazem muito a gestão sem conhecimento, sem informação. Enquanto o meu negócio está indo bem, enquanto eu acho que eu estou tendo lucro, enquanto eu acho que eu misturo a minha receita, né, pessoal, quando a empresa, eu não identifico até a questão de formação do preço, de venda, que acontece muito. Então, eu vou fazendo do jeito que eu acho que é para ser feito. Então, o conhecimento, a busca de conhecimento e informação para poder fazer da forma correta, né, ele vai fazendo até que ele tenha um problema. Até que ele identifique que ele está perdendo mais cliente do que ele está engajando clientes na rede dele. Ou então, às vezes, ele nem sabe o que está dando errado. Até legal adicionar que nas redes não é o preço só o determinante. Existe uma coisa muito importante chamada reputação, né? Em rede social você tem que ter reputação. Eu sou confiável, não sou confiável. Então quem está ali, né, só praticando preços suicidas, como eu chamei, né, os preços suicidas, ele vai ser percebido, ele vai ter problema de reputação e ele não permanece. Então aí vem a importância de novo de o empresário focar numa formação ideal de preço. E aí não ter medo de colocar o preço, porque ele está colocando aquilo que seria o preço correto, viável, em que ele vai entregar um serviço e vai garantir a continuidade e não vai parar só naquela oferta. Se a gente for fazer uma comparação, os produtos à venda no Instagram, por exemplo, seria o mesmo que os produtos à venda na vitrine de uma loja física? É uma vitrine. A gente tem colocado aqui, né, que depende do formato, como ele se apresenta e se ele tem outros canais, que são os canais oficiais de venda dele. Mas todos aqueles que utilizam apenas a rede social com esse fim, uma vitrine e precisa seguir as mesmas regras. Para ter um atendimento de qualidade, é preciso estar muito atento, né, à questão dos direitos do consumidor. Mas a gente sabe que o direito nem sempre é muito fácil, né, de entender, muito simples. Tem algumas dicas, assim, de onde o empreendedor pode buscar informações mais claras, mais objetivas em relação ao direito do consumidor? O PROCON está à disposição de todos os cidadãos, de todos os empreendedores e empresas. Inclusive, nós temos audiências, temos relacionamento para poder trazer orientação em casos de dúvidas. Então, assim, claro que os empreendedores têm as associações às quais eles fazem parte, mas ele pode buscar assessoria, né, e orientação também no próprio órgão. Respeitar o direito do consumidor não é algo a mais, é o mínimo, é o básico. Por isso que é importante buscar essas informações. Quando o consumidor se sente desrespeitado, quais são as consequências? Eu acho que as consequências para o negócio é que ele pode gerar uma reclamação e fazer atrapalhar a imagem da empresa, né? Porque aí vai respingar na imagem da empresa, lógico. Na reputação da empresa, ele deixa de se relacionar com essa empresa, de comprar, ele fala para outras pessoas, né? Então, o pior é essa questão de você perde seu cliente e esse cliente ele fala para outros clientes que piora mais ainda a questão da sua imagem. E de forma legal, se essa reclamação chega até os órgãos de proteção ao consumidor, esse empreendedor que muitas vezes está ali lutando no dia a dia para conseguir fazer o seu negócio andar e ir para frente, ele pode se deparar com sanções, pode se deparar com pagamento de multas, algo que atrapalha mesmo até a vida financeira da empresa dele, né? Então é importante andar de acordo com a legislação e respeitar o consumidor. Perfeito. Agora, a gente falou de preço de produtos e preço de serviços. Também são obrigatórios, não são obrigatórios? Como que funciona para serviços? O serviço é individualizado, né? Então é uma outra variante. Então você precisa ter um orçamento prévio, discriminado, mas ele não vai ser tabelado. Por exemplo, se eu vou ao dentista, eu vou chegar lá, o orçamento que vai ser feito a mim é diferente de outro, porque é algo personalizado. Depende de outras variáveis, não é igual ao produto. Então, neste caso, não é obrigatório você ter uma tabela ou uma específica de valores, nem em loja física.
nem nas redes sociais, mas sim, o fornecedor precisa apresentar para o seu consumidor, para o seu cliente, um orçamento discriminado prévio para que a partir daí ele possa fechar então o negócio. Cabe também destacar que há profissões regulamentadas, onde, né, os conselhos dessas profissões não permitem a veiculação dos preços de produto. Então, né, porque estamos falando de um serviço ali profissional, então aí os conselhos têm, né, poder de legislar sobre isso, até para que não se crie uma situação de comparativa de preço, porque de fato há uma discriminação de serviço. E essa pessoalidade do serviço não permite então que eu divulgue um preço ali. Agora, só uma questão que eu queria deixar bem clara para o empreendedor, porque a gente falou de preço. Mas o que ele é obrigado a colocar lá? Por exemplo, ele tem que colocar o valor do produto, em quantas vezes pode ser parcelado? Qual que é a obrigação, assim? Se há diferença na forma de pagamento, quaisquer características específicas do valor também precisam estar descritas, serem claras ao consumidor. Não significa que tem que estar tudo isso na vitrine. Na vitrine a gente precisa colocar valor, a gente precisa colocar se há diferenciação de pagamento, no caso de compra a prazo ou compra à vista, para que ele possa já olhar e já fazer a sua decisão pela compra ou não. No interior da loja, ele precisa receber todas as informações, ou no caso, nessa relação direta com o cliente, né, a gente está falando de uma loja virtual, ele precisa ter todas as informações as quais são relacionadas àquele produto que ele está adquirindo. É isso, gente. O Acelera Empreendedor de hoje fica por aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. Gostaria, inclusive, de deixar, né, o contato do Procon à disposição de todos. O nosso site, procon.es.gov.br. Lá vocês vão ter acesso aos nossos canais de atendimentos presenciais, né, através de agendamento ou atendimento eletrônico, para que esses questionamentos comecem a chegar para a gente de forma oficial e não só pela nossa rede social, tá bom? Também vou deixar os contatos do Sebrae, agradecer a participação. Contato do Sebrae 0800 570 0800, 24 horas, 7 dias da semana, pelo WhatsApp, pelo celular. E a gente também tem o nosso portal, que a gente tem a biblioteca digital com vários conteúdos esclarecedores, inclusive sobre as redes sociais, o melhor uso e como você faz venda nas redes sociais. Nosso portal é es.sebrae.com.br. Bom, você que ouviu até agora aqui, né, todas essas dicas, vale a pena você ouvir de novo, pega tudo, e o que a gente quer é que o empreendedor venda mais. Esse programa foi feito para você vender mais, então que tal você acelerar suas vendas? É isso, gente. Este episódio está disponível no nosso site Tribuna Online, em todos os tocadores de podcast. Te espero lá. Acelere Empreendedor. Oferecimento: gestão super simples, muito além da contabilidade.